Olá, bom dia. A tuberculose tem um tratamento relativamente fácil. Apesar disso, ela é a doença infecciosa que mais mata no mundo. Chega a matar 1,5 milhão de pessoas a cada ano no mundo inteiro. Mas por que isso acontece? Quais são as políticas que estão sendo desenvolvidas para que esses índices diminuam? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai conversar comigo nesse café é a Elza Lima, que é coordenadora do Programa de Controle de Tuberculose de São Luís. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu fiquei impressionada com esse dado. Eu não sabia que a tuberculose é a doença infecciosa que mais mata no mundo, mais fatal. Sim, é a doença, é a quarta doença que mais, é a doença que mais mata no mundo, doença infecciosa, e em pessoas com AIDS é a primeira que mais mata. Porque é uma infecção, né? Pega então, um organismo debilitado de AIDS, sim, aí exatamente. Aí é uma doença oportunista de grande frequência e, infelizmente, causa muitos óbitos ainda. Mas aí a gente fica pensando assim, se ela é uma doença que tem um tratamento fácil, tem um diagnóstico também, eu imagino, relativamente fácil, por que ela continua matando tanta gente? Então, a tuberculose, embora ela seja uma doença muito antiga, ela ainda está presente no nosso dia a dia, infelizmente. Muitas vezes por falta de informação, muitas vezes a pessoa começa com tosse, né? Vai durando essa tosse e acha que é um resfriado, que é algo comum e não procura o diagnóstico, não procura um serviço de saúde. E hoje o diagnóstico está disponível em toda a rede pública do Sistema Único de Saúde, então é muito acessível, o diagnóstico é simples, é rápido. E o que leva as pessoas a procurarem tardiamente? Esses sintomas da tuberculose, ele pode ser confundido com outros sintomas? Já sabe, com a gripe pode, né? Mas só o fato de eu confundir uma tosse, uma coisa com a gripe, faz a pessoa não buscar um tratamento específico, achar que pode tratar em casa? É mais ou menos isso? Eu reafirmo a falta de informação, né? Porque se a pessoa tiver noção do que é tuberculose, quais são os seus sintomas, que ela é uma doença frequente no nosso meio, ela deveria procurar com mais rapidez. Então, como você falou, ela confunde com sintomas de um resfriado, de uma simples gripe, entre aspas, né? E aí vai perdurando, vai passando dias, meses e a pessoa sem procurar o diagnóstico. Então, procurando um diagnóstico tardio, obviamente a cura é mais lenta, é mais difícil também. Com toda certeza. E o pior é que enquanto ela está doente sem tratamento, ela está transmitindo para outras pessoas. Porque é bem contagiosa, né? A né? doença é infecto-contagiosa. Por exemplo, se numa família uma pessoa tem a tuberculose e não procurar o auxílio médico, a família toda pode se infectar? Pode pelo seguinte, porque quem está mais próximo, dependendo do tempo de convívio com aquela pessoa, com o tipo de convívio, com o ambiente que ela vive, né? Então, a pessoa doente sem tratamento, ela está tossindo e eliminando bacilos o tempo todo. Que faz com que a pessoa seja atingida. A tuberculose ela é transmitida quando a pessoa doente sem tratamento, no momento que ela tosse, fala, respira, ela está jogando no ar milhões de bacilos. Então, o familiar que convive com ela ali mais próximo, ele é a pessoa mais exposta e de maior risco, entendeu? Entendi. Então, ele tem muito mais possibilidade de ser infectado. Tá? E o tratamento? Depois que você descobre, a tosse não foi embora, eu acabei indo para o médico, descubro que eu estou com essa doença. O tratamento a partir daí, ele também é simples? Sim, muito simples. Só aproveitando também, não quer dizer que toda tosse seja tuberculose. Sim, claro, e toda pessoa que foi infectada vai adoecer, mas há uma maior possibilidade sim de adoecer, principalmente no grupo familiar. O tratamento é muito simples, ele dura 6 meses, a medicação está disponibilizada na rede pública do Sistema Único de Saúde, então todas as unidades básicas de saúde têm esse tratamento e têm profissionais de saúde aptos a conduzirem esse tratamento. É comprimido, que eu quero dizer, é sim, isso? Sim. Que é fornecido pela própria unidade de saúde? Sim. E as pessoas costumam abandonar o tratamento também, né? Porque pode se sentir curado com 2, 3 meses? Sim. Infelizmente, isso também acontece. Como você falou,
o tratamento ele é muito eficaz. Praticamente 100% dos casos são curados. E ele tem uma resposta rápida, em torno de um mês, quando a pessoa está em tratamento, ela já demonstra uma melhora significativa. Com um mês de tratamento já dá para ver os resultados. Ele já cessa a tosse, ele já diminui todo aquele sintoma de dor no peito, cansaço, suores noturnos, febrícula, que é uma febre baixa, né? Então a pessoa vai tendo uma diminuição desses sintomas, vai tendo um aspecto melhor, fica mais coradinho, ganha peso. E então nesse período, o paciente muitas vezes pensa que ele já está bem, está curado, se entusiasma, está curado. Daí a importância dele comparecer regularmente à unidade para que ele receba a orientação de que ele não está curado ainda, que ele precisa cumprir o tratamento durante 6 meses. E aí, como é que vocês fazem para acompanhar esse paciente? Porque, por exemplo, ele começa trazendo com um mês, ele já está se sentindo bem. Sim. A partir do segundo, ele deve estar se sentindo ainda melhor. Aí ele para de ir. Vocês fazem esse acompanhamento, vocês vão atrás desse paciente, é difícil? Como é que funciona para vocês? Sim, para nós, quando ele está numa unidade de saúde, da estratégia de saúde da família, o agente comunitário de saúde, ao saber que ele está faltoso, vai à residência dele buscar, né? Vai fazer visita e buscá-lo para cumprir o tratamento. É uma caça, Aí somente isso pode não acontecer se não for uma área, um território de estratégia de saúde da família. Entendi. Então tá, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa e daqui a pouco a gente volta para continuar tendo mais informações sobre tuberculose e a fatalidade que ela pode cometer. Eu fiquei horrorizada com esse monte de gente que morre por conta disso. No próximo bloco a gente continua. Só um minutinho. De volta aqui para mais um bloco de conversas sobre tuberculose, tratamentos e causas. A gente está falando no tratamento agora, me fala com relação a causas, o que pode causar, o que pode ser evitado. Já tem, como que eu posso dizer, diagnósticos precisos sobre essas causas? Sim, não, o que causa a tuberculose é uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis. Ele é o agente causador desse mal. E a forma de prevenção seria, o recém-nascido ele deve receber a vacina BCG, que protege contra as formas graves de tuberculose, que são a forma miliar e a forma meníngea tuberculose, né? Então, ele, ao tomar essas vacinas, ele fica imunizado contra essas duas formas mais graves da tuberculose. E ao longo do tempo, né, para a forma pulmonar, não existe outra vacina, não existe. E as formas de prevenir é exatamente, ao se descobrir um caso, a pessoa procurar o tratamento imediato, fazer o tratamento correto, porque aí vai cortar, né, quebrar a cadeia de transmissão da doença. Se essa doença ela pode ser evitada com uma vacina que é aplicada no recém-nascido, a gente pode dizer que pela infecção de tanta gente, é muita gente que não está recebendo essa vacina logo no início da vida? Na verdade, como eu falei, a BCG, a vacina contra a tuberculose, ela vai prevenir as formas graves, a meningite tuberculosa e a forma miliar. Mas o que evitaria, o que a pessoa tem que ter mais cuidados em hábitos de vida saudáveis. Por exemplo, como eu falei, é tratar as pessoas que estão doentes, no seu ambiente domiciliar, manter uma casa limpa, arejada, que o sol penetre, que haja circulação de ar, a pessoa ter hábitos saudáveis de vida, uma boa alimentação, porque aí ela vai estar fortalecendo o sistema imunológico. Com certeza, com certeza. Aqui em São Luís, Elza, como é que essa doença ela se comporta, vamos dizer? Ela segue o padrão do país, do estado? A gente tem algumas particularidades? Infelizmente, São Luís, por ser uma capital, por ter uma população muito maior, por ter pessoas que vivem em situações
de carência socioeconômica, residências com características que favorecem, sim. Né, a transmissão da doença. Então, São Luís é um município que tem muitos casos, tem uma incidência muito elevada. Infelizmente, a incidência de casos de tuberculose em São Luís é maior que no estado do Maranhão, é maior que a média nacional, porque esse é um ponto comum entre as capitais, como eu falei, entre as capitais que tem maior concentração de pessoas e outros problemas que contribuem para isso. E o pessoal daqui, agora a gente falou, eles são mais vulneráveis por conta do número de gente, mas o tratamento, a gente também costuma abandonar o tratamento, a gente também está nessa estatística? Temos abandono, infelizmente o abandono em São Luís está alto. Nós trabalhamos contra esse abandono, nós treinamos os profissionais de saúde, nós realizamos treinamentos em serviço, avaliações periódicas do Programa de Controle Municipal com o objetivo de reduzir esse abandono. Solicitamos sempre que haja a busca dos pacientes faltosos antes que haja esse abandono. E em todas as situações que a gente tem oportunidade, a gente solicita ao paciente que não abandone o tratamento. Embora ele se sinta melhor, embora ele esteja tendo uma evolução bastante favorável no tratamento, mas que ele não abandone, porque tem que ser feito por completo. A ilha tem algum ponto assim mais sensível, onde vocês têm uma atenção mais redobrada, dizer, esse setor aqui precisa de um pouquinho mais de atenção, a gente tem que dar um pouco mais de cuidado para aquela área? Olha, a área em si não difere muito. Nós temos casos espalhados em todo o município de São Luís, mas você me chamou a atenção de um outro ponto, na questão de grupos de maior vulnerabilidade. Sim, então vamos para isso. Então, quais são esses grupos de maior vulnerabilidade? São pessoas que vivem em situação de rua, são pessoas que vivem com HIV/AIDS, são pessoas privadas de liberdade, são pessoas com transtornos psicológicos, né, e de carência nutricional, de poder socioeconômico mais baixo. Então, esses grupos são os indígenas, mas São Luís não tem. Né? Então, assim, são esses grupos de maior vulnerabilidade. Nesses o trabalho fica mais intensificado, vocês trabalham com um acompanhamento maior, vamos dizer assim? Sim, nós voltamos uma atenção especial. Por exemplo, no Conjunto Penitenciário de Pedrinhas, nós temos uma equipe trabalhando. Foi uma ação conjunta o tempo inteiro. É fruto de uma ação conjunta entre o município de São Luís e a Secretaria de Estado da Saúde. Então, implantamos um trabalho com uma equipe de médicos, enfermeiros, técnicos, e eles fazem lá desde a suspeição diagnóstica, coletam o material, que é o escarro, enviam para o laboratório. Lá dentro, no setor saúde, tem um aparelho, um equipamento de raio-x. Então, toda essa atenção é voltada à pessoa privada de liberdade e, tendo o diagnóstico confirmado, inicia de imediato o tratamento. E todas as outras medidas de controle são tomadas. Lá no complexo penitenciário, só para a gente pegar esse como exemplo, é alta a incidência? É muito alta. A tuberculose hoje ela tem alta incidência nesse grupo, muito mais alta do que em todos os outros grupos. Até pela proximidade mesmo das Exato, pessoas, porque né? é um ambiente fechado, né? As pessoas doentes ali, se não forem logo diagnosticadas, elas vão transmitir muito, né? Porque estão confinadas, passam muito tempo juntas. Só te interrompendo um pouquinho, na hora do diagnóstico, quando é confirmada, essa pessoa, por exemplo, essa que está dentro da cela, ela é retirada logo de lá para evitar o contágio? Ela é afastada por um certo tempo, mas quando inicia o tratamento, ela tem um convívio normal, tá? Porque quando a pessoa está em tratamento, é comprovado cientificamente que em torno de 15 dias já ocorre assim uma quebra dos bacilos que transmitem a tuberculose, então eles não têm mais essa força de transmissão. E após um mês de tratamento, com certeza já vai reduzindo cada vez mais
essa possibilidade de transmissão. Quer dizer, na hora que começou o tratamento, dali a um tempinho, ele já pode voltar ao convívio e já está tudo normal para ele, quer dizer, não está normal para a doença, que ela precisa do tratamento completo. Sim, mas se ele está em tratamento, já dá uma segurança de que ele pode ficar como qualquer outra pessoa. A gente falou nesse caso específico, mas todos esses outros grupos de mais suscetíveis que você falou, mais vulneráveis, eles dão essa mesma resposta, quer dizer, são muitos os casos nesses grupos que você falou? São, porque eles têm uma possibilidade muito maior de adoecer, exatamente por conta da situação em que vivem, que contribui, né, para que doenças transmissíveis fiquem ali por mais tempo. Né? Então, um exemplo também importante que a gente aproveita é a equipe de consultório na rua. A Secretaria Municipal de Saúde de São Luís tem uma equipe que trabalha de forma que se desloca nos bairros em um veículo itinerante, exatamente. Eles têm um veículo e eles percorrem alguns bairros de São Luís e eles inclusive fazem esse acompanhamento de pessoas, eles levam medicamentos, eles coletam o material para fazer o exame, eles acompanham e passam essas informações para nós do Central, né, da Vigilância Epidemiológica da Tuberculose. Então, durante toda essa semana, todas essas informações estão sendo levadas para o público para ver se a gente reduz um pouquinho esses números. Exatamente. O nosso objetivo é melhorar o nível de informação das pessoas a respeito da tuberculose, para que com isso elas busquem um diagnóstico precoce e um tratamento adequado. Com toda certeza. E a gente vai ficar torcendo para que isso aconteça, para a gente não aumentar esse número de 1,5 milhão. Para a gente reduzir. Não é nem aumentar, é reduzir mesmo, né? Porque 1 milhão é muita gente. Demais. Mas, de qualquer forma, Elza Lima, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigada. Bom dia para você. Nós é que agradecemos em nome da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís e nos colocamos à disposição sempre. Obrigada. E você já sabe, tudo isso fica à sua disposição no nosso site, é só acessar a nossa página nas redes sociais também, que vai estar tudo à sua disposição. Vai estar tudo à sua disposição. E só para lembrar, o nosso site, você sabe, é o al.ma.leg.br/TV, e qualquer entrevista, essa ou qualquer uma outra, você pode ver a hora que você quiser. Mas todos os dias eu vou esperar você aqui às 8h30 da manhã, tá? Tchau!